Olá, essa aula ela tem a intenção de mostrar para vocês do que você precisa para operar os seus pacientes no consultório. E sem dúvida nenhuma, o primeiro passo são vencer basicamente os 3 medos mais comuns. O primeiro é: será que é isso que o meu paciente deseja? Será que ele vai se sentir satisfeito em operar dentro do consultório, tal como ele se satisfaz no atendimento dentro do hospital? O segundo é: qual é o conhecimento técnico que eu preciso para poder começar a operar esses pacientes dentro do consultório? Será que ele já é suficiente? E 3, eu vou precisar montar um centro cirúrgico igual ao do hospital dentro do meu consultório, com toda aquela estrutura complexa que a gente já conhece? Eu vou começar falando primeiro do primeiro medo. Será que é isso que realmente o meu paciente deseja? Será que vale a pena tirar ele de dentro do hospital e levar para dentro do meu consultório? Bom, o que mudou tudo isso? A pandemia do Covid-19. Se vocês olharem algumas publicações recentes, tal como essa do British Journal, houveram mais de 28 milhões de cirurgias canceladas ao redor do mundo num período de 3 meses após a pandemia da Covid-19. Em apenas 3 meses, houve uma taxa geral de cancelamento em 12 semanas de 72,3%. O estrago que isso vai causar na vida das pessoas é simples. Se a gente aumentar em 20% o volume cirúrgico que nós já realizamos, nós vamos demorar 45 semanas para normalizar a fila de cirurgias atrasadas. Se a gente olhar para a realidade do nosso país, em que tudo já é atrasado, em especial no sistema público, isso vai demorar provavelmente anos para se normalizar. E lembrando que nós já estamos a um período muito mais longo do que 3 meses com a pandemia em andamento e com muitos operadoras e planos de saúde também com seu número de cirurgias reduzidos. Ou seja, os hospitais não vão ser capazes de atender toda essa demanda para colocar isso em dia. E mais interessante é para mostrar o medo dos pacientes irem aos hospitais. O Hospital Memorial Adventista da Califórnia, o departamento de emergência durante a pandemia da Covid-19 teve uma redução do número de atendimentos de emergência em 50%. Como pode os pacientes que têm em situações de emergência não irem ao pronto atendimento? Se a gente usar uma analogia para os pacientes nossos ambulatoriais, se os de emergência não estão indo para o hospital, imagine os pacientes eletivos que deveriam ir para fazer suas cirurgias. Talvez esse medo realmente seja real e a gente precisa começar a pensar em uma alternativa. Se a gente olhar publicações nos Estados Unidos, muitos pacientes descrevendo o medo de ir ao hospital por medo da pandemia, ou hospitais com um número reduzido de pacientes ou vazios devido à pandemia. E aqui uma publicação mostrando que pessoas com alto risco de perda da visão, exatamente porque não estavam indo ao hospital para os seus atendimentos ou para as suas cirurgias eletivas no modo geral. Ou seja, realmente houve uma mudança na atitude dos nossos pacientes em relação aos hospitais. Elas sabem que ali existe um risco maior de uma contaminação e a gente não sabe por quanto tempo isso vai perdurar, esse medo. A pergunta é, bom, então vamos levar esse paciente para o consultório e vamos fazer então a cirurgia ambulatorial. Mas será que esses pacientes vão ficar satisfeitos com o atendimento ali ou com o tipo de procedimento, o tipo de anestesia que vai ser realizado ali dentro? O Medicare, que é um seguro para pessoas idosas nos Estados Unidos, e também para pessoas com alguma deficiência específica, ele fez uma pesquisa com as pessoas que eram submetidas à cirurgia ambulatorial. E é muito interessante que a taxa de satisfação com as cirurgias ambulatoriais nessa pesquisa foi de 98%, uma taxa extremamente alta. Então aqui para mostrar para vocês que aqui, especificamente uma população mais idosa, que é a população do Medicare, 98% estavam satisfeitos. E aí, quando foram perguntar as razões da satisfação, elas são bem interessantes. Primeiro, porque eles notaram que nas unidades de cirurgia ambulatorial existe uma burocracia menor do que dentro dos hospitais. Isso é uma realidade esmagadora. Realmente, dentro dos hospitais existe uma burocracia muito grande, desde a internação à alta. 2. Os custos. Os custos efetivamente são menores numa unidade de cirurgia ambulatorial do que dentro do hospital, em especial aqueles em cidades
maiores em capitais. 3. A comodidade. E dentre as comodidades estavam estacionamento e localização. Então, tudo isso contribuindo para esse nível de satisfação extremamente alto. Outra coisa, pontualidade. A pontualidade numa unidade de cirurgia ambulatorial ela é muito maior do que dentro dos hospitais. A gente sabe que por conta das emergências que às vezes acontecem no dia a dia, cirurgias acabam sendo atrasadas ou adiadas e assim por diante. E isso numa unidade de cirurgia ambulatorial provavelmente não vai acontecer. E por último, o que é bem interessante, as equipes das unidades de cirurgia ambulatorial parecem ter um atendimento mais adequado ao paciente, um atendimento mais personalizado do que em hospitais grandes, onde geralmente acaba tendo pacientes clínicos e outros tipos de paciente, e aquele paciente cirúrgico acaba não tendo um atendimento tão interessante assim. Então, esses são os motivos principais que os clientes do Medicare relataram para esse nível de satisfação tão alto. Agora, olha que interessante, foi feita uma pesquisa numa sala de espera de alguns cirurgiões vasculares, nesse estudo publicado em 2010 no Phlebology. E foram perguntados a eles o que poderia mudar em relação à decisão, da tomada de decisão em relação ao tratamento das varizes. Dentre os fatores, 63% relataram que o tipo de anestesia interferia na decisão se ele iria ou não fazer o tratamento. E aqui vem um detalhe muito importante que às vezes é difícil mudar a cabeça do cirurgião vascular. A grande maioria dos cirurgiões vasculares trata a maior parte dos seus pacientes com bloqueio espinhal na cirurgia de varizes. E isso é óbvio, que existe uma comodidade anestésica para o paciente em relação ao bloqueio espinhal. E é óbvio que isso só vai acontecer dentro de um hospital. A grande questão é que numa matriz de qualidade e conveniência, quando a gente olha para essa matriz, a gente sabe que quanto maior a conveniência, maior a qualidade. Mas se a gente perguntar, a cirurgia com bloqueio espinhal, a quem ela é mais conveniente? Ao médico ou ao paciente? Ao médico, obviamente, que ela é conveniente no sentido de que ele não precisa se preocupar com o ato anestésico, porque isso quem faz é o anestesista. A anestesia em si, ela é total, da cintura para baixo, isso facilita de certa forma o procedimento. Mas aqui a gente esquece muitas vezes dos efeitos adversos do tempo de recuperação do bloqueio espinhal em detrimento de outras técnicas. E a gente esquece de perguntar se é isso que o paciente quer. E foi isso que essas duas publicações recentes, uma de 2017 e uma de 2020, fez. Ela comparou o bloqueio espinhal versus a anestesia local tumescente. E os resultados são muito interessantes. Em relação à dor, esses dois trabalhos mostraram que a anestesia local tumescente gera mais dor intraoperatória. Mas essa dor, que for maior no grupo de anestesia local tumescente, foi uma dor de leve a moderada, ou seja, não foi uma dor intensa. Outros detalhes é que os pacientes do grupo do bloqueio espinhal tiveram uma maior incidência de náuseas, vômitos, cefaleia e retenção urinária, ou seja, os eventos adversos foram maiores no grupo de bloqueio espinhal. Terceira conclusão desses dois trabalhos, os pacientes que submeteram a anestesia local tumescente tiveram uma recuperação mais rápida e uma alta precoce no pós-operatório. Quando a gente soma tudo isso e a gente vai avaliar o nível de satisfação desses dois trabalhos, os pacientes que foram submetidos à anestesia local tumescente, mesmo tendo maior dor intraoperatória, que foi de leve a moderada, eles tiveram um maior grau de satisfação em relação ao tipo de anestesia. E aqui eu pergunto de novo, a quem é conveniente o bloqueio espinhal? Ao médico ou ao paciente? E aí ainda fica o medo em se levar a cirurgia para o consultório. Essa é uma revisão bastante extensa de 2008, que ela pegou uma análise de 2001 a 2006 com mais de 1 milhão de cirurgias ambulatoriais. E ela foi fazer uma análise da mortalidade. Dessas mais de 1 milhão de cirurgias, houve apenas 23 mortes. Se a gente avaliar a porcentagem, a mortalidade foi de 0,00002%, uma mortalidade extremamente baixa. Destas 23 mortes, 13 delas foram por embolia pulmonar. Houve apenas uma morte intraoperatória por um evento adverso intraoperatório. Ou seja, a mortalidade da cirurgia ambulatorial ela não é aumentada
pelo fato de ser feita dentro do consultório. Pelo contrário, é uma mortalidade extremamente baixa. Tá? E os riscos de embolia pulmonar, se a gente calcular aqui, são extremamente baixos, com toda certeza muito menor do que uma cirurgia ou dos riscos de um tromboembolismo dentro do hospital. Essa é uma outra publicação também recente, de 2018, que comparou duas situações de unidades de cirurgia ambulatorial. Uma é o Hospital Dia, que também é uma unidade de cirurgia ambulatorial, e a outra são as cirurgias feitas nos consultórios, que essa é a proposta que eu estou fazendo aqui com esta aula. Comparando o Hospital Dia versus cirurgia dentro do consultório, essa publicação ela chegou à seguinte conclusão: não há diferenças na segurança do paciente em relação à mortalidade e infecção em cirurgias feitas no Hospital Dia ou dentro de um consultório. Ou seja, quando eu estou falando de cirurgia ambulatorial, eu não estou falando obrigatoriamente no Hospital Dia. Eu estou falando, na verdade, de cirurgias feitas no consultório e que a segurança do paciente, pelas publicações dessa revisão, são as mesmas de um Hospital Dia. O segundo medo é qual conhecimento técnico eu preciso para começar. Na cirurgia ambulatorial, eu preciso dominar a técnica de anestesia local tumescente. É óbvio que eu não vou fazer bloqueio espinhal dentro do meu consultório. E a técnica de anestesia local tumescente nada mais é do que a técnica de se utilizar anestésico local em baixíssima concentração, geralmente 0,1, 0,2 ou às vezes até 0,05% de lidocaína, em alto volume associado à adrenalina. Com isso, a gente tem uma redução da absorção muito grande do anestésico. Isso faz com que o pico do anestésico seja suave e a absorção seja extremamente lenta, tanto pela pressão hidrostática que esse alto volume do anestésico faz, quanto pelo efeito vasoconstritor da adrenalina, associado ou não ao bicarbonato, que tem a função aqui de reduzir a acidez do anestésico local e também acelerar o início de ação do anestésico local. Então, na técnica de anestesia local tumescente, você injeta um grande volume até a pele ficar firme e tensa. Né? Esse fato de se tornar a pele firme e tensa também causa um efeito analgésico, como comprovado numa publicação recente agora do início de 2020. E é muito interessante que, comparando o anestésico local comercial, que habitualmente vem a uma concentração de 1 ou 2%, versus a anestesia local tumescente, que é feita em baixa concentração, a anestesia local comercial ela tem um pico de absorção, um pico de dose máxima bem mais rápido e íngreme do que a anestesia local tumescente, exatamente porque com o alto volume que você injetou, isso gera uma absorção muito lenta do anestésico, porque existe uma contração pelo excesso do volume dos vasos da região onde você injetou essa solução. Agora, essa é uma publicação interessante que ela analisou o número de mortes relacionadas à anestesia ou ao ato anestésico em si. E a cada ano houveram 34 mortes relacionadas à anestesia ou especificamente à anestesia e 281 mortes em que o anestésico ou a anestesia contribuiu para a morte de forma indireta. Então, 34 mortes de forma direta, 281 mortes de forma indireta. Chama a atenção que em relação aos anestésicos locais, que é o que a gente vai usar dentro do consultório, 3,9% dessas mortes foram associadas ao uso de anestésicos locais em superdoses, ou seja, doses acima do permitidos. Agora, é muito interessante ver que 6,2% das mortes relacionadas aos anestésicos locais, eles estavam em doses padrão. Poxa, mas por que acontece isso se eu usei o anestésico local na dose padrão? Aqui vem a questão do conhecimento técnico, que é extremamente importante. A gente menospreza conhecimento sobre os anestésicos locais. A gente esquece das interações que eles têm com outras medicações. E a gente também, muitas vezes, não conhece qual é a dose tóxica de cada anestésico local. Então, eu queria mostrar uma publicação que eu achei extremamente relevante para mostrar a gravidade desse detalhe que eu acabei de falar para vocês. Uma publicação de 2015,
fez um questionário com 200 médicos residentes de várias especialidades e foi perguntar a eles qual era o grau de conhecimento sobre anestésico local. 27% e 25% conseguiram identificar corretamente a dose de lidocaína sem vaso e com vaso, respectivamente. Ou seja, apenas 1/4 dos médicos foi capaz de acertar a dose máxima da lidocaína. 93% foi incapaz de identificar a dose tóxica de bupivacaína. Ou seja, aquilo que você vai usar no consultório, você não tem domínio sobre ele. Agora, mais alarmante, somente 70% dos médicos acreditam que anestésico local pode ser tóxico. E 81% foi capaz de identificar corretamente os sinais e sintomas de cardiotoxicidade. Dos que acreditavam que o anestésico local podia ser tóxico, apenas 81% identificaram corretamente os sinais e sintomas de cardiotoxicidade. Agora, o que eu acho de extrema gravidade, apenas 2% sabiam que a emulsão lipídica faz parte do tratamento da intoxicação por anestésico local. Ou seja, poucos sabem a dose tóxica, alguns ainda não acreditam que isso pode causar uma toxicidade sistêmica, outros não reconhecem os sintomas da toxicidade e a grande maioria não sabe tratar. Ou seja, eu vejo que a parte técnica faz uma grande diferença para a segurança do paciente quando eu vejo um estudo como esse de 2015. Tá? Outra questão também em relação à parte técnica é que muitos ainda executam a flebstração como primeira escolha para o tratamento de safena, e ela é uma excelente técnica. Mas será que essa técnica permite tratamento ambulatorial? A resposta é sim. A grande questão é que para eu fazer uma flebstração em regime ambulatorial, eu vou precisar que esse paciente esteja numa sedação profunda para que eu possa associar a anestesia local. E eu vou ter que usar anestésicos local em grande concentração, associada muitas vezes benzodiazepínico, propofol ou hipnoanalgésicos, o que aí acaba aumentando o risco de se fazer dentro de um consultório e você vai precisar do anestesista, porque nessa situação em que você precisa de sedação profunda, é obrigatória a presença do anestesista dentro do seu consultório. Então é mais fácil você trabalhar com tecnologias que já nasceram para regime ambulatorial e sob anestesia local tumescente, como radiofrequência endovenosa, laser endovenoso ou, mais recentemente, ablação mecânico-química ou a própria ablação com espuma, ablação química com espuma. Então, para quem quer fazer cirurgia ambulatorial, talvez essas novas tecnologias para o tratamento de safena seja mais adequado do que a flebstração. E por último, eu vou precisar montar um centro cirúrgico dentro do meu consultório? Bom, aqui o Conselho Federal de Medicina já dispõe de uma resolução de 2008 sobre normas mínimas para complexos cirúrgicos com internação de curta permanência. E a vigilância sanitária tem uma resolução bastante antiga de 2002 que está em revisão, que é a RDC 50. Teoricamente, a gente teria que atender essas duas resoluções. O que fala o Conselho Federal de Medicina? Ela divide os nossos consultórios ou complexos cirúrgicos de curta permanência, unidade tipo 1, 2, 3 e 4, e aqui existe uma grande confusão. Muitos querem trabalhar ou querem fazer cirurgia ambulatorial como se fossem uma unidade tipo 1, mas quando a gente lê a descrição do Conselho Federal de Medicina, a unidade tipo 1 é clara, é um consultório médico para procedimentos clínicos ou diagnósticos. Aqui não fala procedimentos cirúrgicos. Então, se você vai fazer cirurgia ambulatorial, não dá para ser unidade tipo 1. Você vai ter que ser uma unidade tipo 2, ou 3, ou eventualmente 4. É óbvio que o enfoque aqui dessa aula é que você seja uma unidade tipo 2, uma sala de cirurgia não anexa ao hospital, ou seja, o seu consultório, onde você pode realizar anestesia loco-regional, com exceção de bloqueio espinhal, ou seja, você pode fazer bloqueio femoral, bloqueio ciático, com ou sem sedação. Aqui você não vai poder fazer sedação profunda, porque você vai precisar do anestesista. Então, sedação até sedação leve a moderada, você não precisaria de anestesista. Tá? Agora, a RDC 50 já é uma resolução da vigilância sanitária, e aqui nós temos a seguinte situação. Para unidades ambulatoriais, a RDC 50
ela reduz as exigências do centro cirúrgico. A RDC 50 estipula também o que é necessário para você montar uma sala cirúrgica dentro do hospital. Mas se você vai montar uma unidade ambulatorial, ela simplifica o seu projeto e fica muito mais fácil de adequar o seu consultório. E quais são essas unidades? São unidades destinadas ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas que não demandam internação dos pacientes. Então a RDC 50, ela diz que para os pacientes que vão realizar cirurgias fora do hospital, o projeto é mais simples do que no hospital. Mas tem que ficar claro para vocês que o consultório, como ele é, em que você tem apenas o consultório, a sua maca e a sua secretária, que muitas vezes não é da área de saúde, não tem como atender um projeto de cirurgia ambulatorial. Até porque não é apenas o projeto físico que você vai precisar de pessoas capacitadas para trabalhar com você. Desde as pessoas que vão higienizar os materiais que você usou a trabalhar dentro da cirurgia. E é óbvio que uma secretária que não tem formação na área de saúde não pode. Então, nesse projeto de cirurgia ambulatorial, eu vou precisar, na verdade, de uma estrutura cirúrgica simplificada. Mas se você tem apenas uma secretária, é óbvio que você vai precisar, além da mudança da estrutura física, melhorar também o seu RH, seu recurso humano, com a contratação de pessoas da área da saúde para trabalhar com você. Tá? Então não é apenas a mudança da estrutura física. Mas você vai falar assim, poxa, Liz, mas vai complicar muito a minha vida. Né? Eu vou ter que mudar a estrutura física, você tem que trabalhar com equipe de enfermagem ou técnico de enfermagem, vou ter que fazer compra de outros produtos. Mas se a gente olhar as outras resoluções do Conselho Federal de Medicina, como a 2153 de 2016, ela fala sobre a redação do Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil. E ela divide os consultórios em diferentes tipos. E se a gente olhar aqui, a maior parte de nós está no grupo 3, que é aquele consultório que realiza procedimentos invasivos com risco de anafilaxia. Ou seja, se você usa qualquer produto com risco de anafilaxia, seja polidecanol, ou seja, faz espuma, ou escleroterapia com polidecanol, ou usa lidocaína, né, para qualquer procedimento que você realize. Né? Tudo isso já é um grupo 3, segundo o Conselho Federal de Medicina. E quando a gente vai olhar as exigências por consultório tipo 3, elas são enormes também. Né? A gente precisaria ter um desfibrilador, ter materiais de reanimação respiratória, ou seja, eu também deveria ter tudo isso já. Então, se eu for cumprir o que a resolução do Conselho fala para mim, sem realizar cirurgia, eu também já tenho uma lista bastante grande a cumprir. E a pergunta que eu faço para você é, o seu consultório atual já está preparado adequadamente para a realização dos procedimentos que você já faz? Porque, na verdade, para você evoluir para uma cirurgia ambulatorial, claro que vai precisar haver mudanças, mas as obrigações, para o que você já faz, ela também você já deveria estar adequado. E com isso você não precisaria fazer mudanças tão grandes, porque boa parte do que você precisaria, né, pelo consultório tipo 3 do Conselho Federal, você vai usar na unidade de cirurgia ambulatorial, que você vai ter aí na RDC 50 e na própria resolução de 2008 do Conselho Federal de Medicina. Então as mudanças também não vão ser muito, muito grandes. Tudo isso porque o objetivo da cirurgia ambulatorial é um só, é a segurança do paciente. Então não adianta querer ter a aprovação do Conselho Federal de Medicina ou até mesmo da Vigilância Sanitária se a gente não pensar no que é mais importante, que é a segurança do paciente. Então, tudo isso, né, que é exigido tem um motivo só, né, o conforto e a segurança daquele que nos importa, que é o nosso cliente. Então, o que eu preciso para a cirurgia ambulatorial? Conhecimento técnico adequado, e a gente vê que essa é uma deficiência bastante importante. Alterações da nossa estrutura física e organizacional dentro do consultório e com a certeza absoluta que isso é aquilo que o seu paciente deseja e que com certeza vai satisfazer ele a partir do momento que você adequar toda a sua estrutura. Então eu quero fazer aqui uma proposta para você, o nosso curso avançado de cirurgia ambulatorial, e eu quero mostrar um pouquinho do programa, onde a gente vai falar
de uma forma bastante extensa sobre os anestésicos locais, que a gente vê que essa é uma das maiores deficiências hoje. A gente vai detalhar cada componente da anestesia local tumescente e também dos bloqueios regionais que a gente utiliza hoje na cirurgia de varizes, como bloqueio femoral, bloqueio safeno, bloqueio ciático. O reconhecimento e tratamento da intoxicação por anestésico local, que é a grande deficiência que eu vejo hoje em dia na maior parte dos médicos, não saber reconhecer o que realmente pode trazer um evento fatal para o paciente de vocês. As técnicas de sedação ambulatorial, como elas podem ser aplicadas dentro do consultório. E também, como já falei, vocês precisam migrar para técnicas que efetivamente são mais fáceis de ser realizadas dentro do consultório. Então vamos falar também das técnicas de ablação térmica para safenas, ablação química e ablação mecânico-química para safenas. Mas também não poderíamos deixar de falar das técnicas utilizadas para as tributárias. Muitas pessoas que realizam cirurgia ambulatorial não têm realizado o tratamento das tributárias. E atualmente a gente realiza tudo dentro do consultório, desde o tratamento da safena como o tratamento das tributárias. Então aqui vamos falar também da flebectomia ambulatorial, da espuma ecoguiada ambulatorial e o laser endovenoso em tributárias, que é uma modalidade também que pode ser realizada com segurança dentro do consultório. Outra coisa interessante é quando utilizar o tratamento estagiado das varizes membros inferiores, ou seja, quando trato a safena e deixo as varizes de lado. É isso que o paciente quer? Vale a pena? Em que situação eu vou utilizar? E por último, e é óbvio que a gente não poderia deixar de falar, sobre a estrutura física e organizacional para o seu consultório iniciar a prática que você deseja, a cirurgia ambulatorial. E eu queria aqui mostrar para vocês um projeto nosso, que é o nosso projeto de consultoria da excelência vascular, para aquele que ainda tem muito receio de começar. Então fica aqui uma demonstração do que é a nossa consultoria. Nós temos vários produtos para aquele que quer iniciar, para aquele que tem medo ainda, eu não quero fazer o curso porque eu não sei se vale a pena, não sei se a minha estrutura comporta ou não. Converse conosco, converse com a nossa consultora, veja quais são suas necessidades, quais são as suas deficiências atuais, para que você possa vencer esse último medo que eu comentei e que você possa adequar, né, a sua estrutura para você poder começar a fazer algo que realmente vai fazer diferença na sua vida profissional, mas em especial na vida do paciente de vocês. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.